7h10, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Eu quero parabenizar também o nosso colega de trabalho aqui, a pessoa que viabiliza todas essas imagens, quem nos vê pelo YouTube, pelas redes sociais, quem recebe os cards dos entrevistados, todo esse trabalho é feito pelo Johnny, o Jonathan, né, que é o nome dele, a gente chama de Johnny carinhosamente. Obrigado pelo seu trabalho e parabéns, um bom dia para você, um bom dia de comemoração, tá bom, Johnny? E hoje estamos recebendo, conforme o combinado, secretário-chefe da Casa Civil, deputado federal licenciado Fábio Garcia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos escutam e nos assistem aqui na Jovem Pan. Eu acompanhei você pelas redes aí. Se tudo der errado, o cantor vai, não? Porque você entoando, eu vim de Cuiabá. Isso é cruz, pesada. Isso é só brincadeira, isso é só uma palhinha de vez em quando, só para descontrair. E com o Beto, tava o Beto lá, que era a segunda voz também, né? Não, mas no nosso caso, como tava eu, Mauro Mendes, Cidinho dos Santos, o Beto passou a ser primeira voz. Normalmente ele é segunda voz, mas com a gente tem que ser primeira voz para dar uma equilibrada, né? Muito bem. Bom, a gente estava comentando aqui antes, acho que é o assunto de hoje, vai ser assunto de hoje, uma pesquisa que saiu do Instituto MTW, que você me disse que não tinha visto, não viu de ontem para cá? Não vi, na verdade. Deixa eu... Até agora não vi a pesquisa. Então, aqui ao vivo em primeira mão. Espontânea. Abílio Brunini, 16%. Eduardo Botelho, 13%. O Lúlio Cabral com 5%. José Roberto Estopa com 3%. Você, Fábio Garcia, 2%. E o Ulisses Moraes aparece com 1%. Né? Enquanto 52% não responderam e tal. Na modalidade estimulada, vem o Abílio com 23%, o Botelho 22%, o Lúlio Cabral com 9% e o Estopa com 5%. Você, Fábio Garcia, com 4%. E o Ulisses continua com 1%. Brancos nulos 8%, 28% não souberam responder, cai bastante. E aí tem simulações do segundo turno, etc e tal. Já que você não viu, você não ganha de ninguém. Te avisar. Uma pesquisa tão longe. Primeiro, como é que você faz a avaliação dos números apresentados? Como é que você vê essas pesquisas divulgadas tão longe não temos nenhum candidato ainda, temos só pré-candidatos, nenhuma confirmada. Como é que você está analisando esse processo? Não é a primeira que sai. Já saiu umas 3 ou 4 aí. Não. Pesquisa sempre tem para todos os gostos, né? Se pesquisa definisse qualquer eleição, não precisava disputar a eleição e muita gente aí que foi eleito não seria eleito, né? Se pesquisa definisse, Bolsonaro nunca seria presidente da República, Tarcísio nunca seria governador de São Paulo, Zema nunca seria governador de Minas, Blaido não teria sido governador de Mato Grosso. Portanto, quem decide a eleição não é pesquisa, é o voto das pessoas lá no dia 2 de outubro, no momento da eleição, no dia da eleição, é isso que define. Portanto, não importo com essas pesquisas. Mas esses feitas. Esses números aqui, tudo bem, nós não estamos falando na última pesquisa antes da campanha. Estamos falando num processo que está longe de acabar. Tem gente brigando ainda dentro dos partidos, não sei se você já percebeu. Tem gente dentro do partido brigando, mesmo partido, às vezes brigando pela vaga de ser candidato a prefeito de Cuiabá, tem gente lá disputando. Você concorda com esses números postos aqui? Não. Podem ser verdadeiros? Não podem? Não tenho elementos para concordar nem para discordar. Já vi pesquisa com um monte de número diferente, faz parte. Não ligo para isso nesse momento, nem um pouco preocupado com esse tipo de pesquisa nesse momento, né? Portanto, como eu vou voltar a repetir, né? Eu acredito que pesquisa não define nenhum jogo. Nunca definiu na política. E a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que não apareciam em pesquisa e foram eleitos. Muito bem. Como é que está sendo reviver os seus dias ao lado de Mauro Mendes? Uma função você ocupou, para quem não lembra, você fez parte do staff dele quando ele foi prefeito de Cuiabá. Sim. Primeiro eu dizer que o cargo de chefe da Casa Civil é um cargo de confiança do governador, né? E agradecer ao governador pelo convite que me fez de ocupar essa cadeira neste momento, né, enquanto o
nosso ex-chefe da Casa Civil e agora senador Mauro Carvalho está ocupando a vaga no Senado, e nós aproveitamos e fizemos essa mudança, e a Gisela Simona assumiu, portanto, o mandato de deputado federal, cumprindo também um compromisso que a gente tinha feito de poder abrir a vaga para ela, para a Gisela, que é uma mulher, uma pessoa que há muito tempo vem batalhando na política, já foi candidata a deputado federal, já ficou suplente, não teve oportunidade de assumir, foi candidata a prefeita, muito bem votada da nossa cidade, portanto tínhamos um compromisso com a Gisela, e na vida e na política a gente deve cumprir os compromissos que a gente faz. Então a gente aproveitou para cumprir o compromisso, e eu agora ali na Casa Civil com a responsabilidade de fazer esse diálogo entre o Executivo Estadual, o Governo do Estado, e os outros poderes constituídos no Estado de Mato Grosso, e também entre todas as secretarias, mas com muita tranquilidade. Quando se fala em substituição, e não é a primeira vez que o Mauro Carvalho é substituído, o Galo até viajou, né? O Galo até viajando, não me põe nessa, pelo amor de Deus. Viajou, mas acredito que estava tudo definido. Nós temos aí, nós analisamos aqui o dia a dia da política, etc. e tal, e vemos que cada um tem as suas alavancas, né, perante a população e a decisão do eleitor futuramente. Você acredita que isso iguala um pouco a sua chegada aqui em Cuiabá, para viver o dia a dia de Cuiabá e de Mato Grosso, né? Aqui e não lá em Brasília, com olhar para o Brasil, né? Inserindo Mato Grosso no Brasil, aqui não, se inserindo dentro do Estado, melhora as condições de embate, aquele que está acontecendo principalmente dentro da União Brasil? Paulo, na verdade sua pergunta, ela leva a gente a pensar que essa troca, essa minha entrada na Casa Civil, ela tem um intuito eleitoral, e eu não entendo assim. E eu sou um crítico, na verdade, de um país que fica pensando em eleição o tempo inteiro. Eu acho que esse país precisa trabalhar mais e pensar menos em eleição. Não dá para sair de uma eleição e entrar em outra eleição. Desde que terminou a eleição em novembro do ano passado, as pessoas me perguntam sobre a eleição de 2024. Mal terminou, a primeira entrevista que eu dei depois que eu fui eleito deputado federal era: e aí, você vai ser candidato a prefeito de Cuiabá? Esse país precisa trabalhar e parar de pensar em eleição o tempo inteiro. E eu estou lá para trabalhar, para contribuir pelo Estado de Mato Grosso. É isso que eu vou fazer. Trabalhar muito, dar minha parcela de contribuição. Dei a minha parcela de contribuição, tenho dado na Câmara dos Deputados, e agora vou dar na Casa Civil ao lado do governador, tentando buscar com que o governo do Estado de Mato Grosso, sob orientação do governador, seja o mais eficiente possível. O que quer dizer isso? O que o governador quer que a gente faça? Que a gente possa entregar o maior resultado possível para a sociedade, utilizando o menor volume possível de dinheiro público. Claro que tem que levar em conta que a eleição ela não se define nem se decide só dentro do período permitido pela Justiça Eleitoral. Realmente as campanhas começam bem antes, né? Não, a campanha não começa antes, não. A campanha começa a partir do momento da convenção, né? O que eu sempre acredito na questão da política é que o trabalho pode te levar a um bom resultado eleitoral, mas ficar pensando em eleição o tempo inteiro, não acredito que leve a um bom resultado eleitoral. Bom, a gente tem... Desculpe discordar, Fábio. Não, tudo bem. A gente tem visto campanhas, inclusive dentro dos próprios partidos e tal. A gente tem visto isso acontecer. Cada um pensa de uma forma, mas assim, claro. eu penso e sempre acreditei nisso. Né? Vinícius. Ótimo, muito bom dia, nosso deputado, bom secretário, dia, chefe da Casa Civil. Sempre um prazer poder conversar contigo. Eu quero falar ainda do deputado federal, ainda, né? Vamos lá. Que até 2 semanas atrás, né? Você estava lá e teve um papel importantíssimo ali na votação da reforma tributária, né? Quero que você faça uma avaliação, né? Realmente dos acordos, né, que o Mato Grosso conseguiu. O seu apoio, né? Muita gente discutiu porque vocês estavam contra, né? Você e o governador. Depois o governador fez até um vídeo, né? Justificando o teu voto. Né? E eu acho que foram garantias importantes, né? Que o Estado de Mato Grosso e os outros estados tiveram. Né? Como é que você viu esse processo e assim, as expectativas para aprovação no Senado? Vinícius, na verdade, o Brasil há mais de 30 anos pede por uma reforma tributária. Né? Mais de 30 anos a gente fala
esse nosso sistema tributário é caótico, a carga tributária é muito pesada, a gente não entende nada, as empresas têm que ter mais contador do que pessoas na atividade fim. Por exemplo, uma empresa de engenharia tem que ter mais contador do que engenheiro, porque é tão complicado, tão complexo, a gente não sabe quanto a gente paga de imposto, aonde a gente paga o nosso imposto. Quando a gente compra um saco de arroz, a gente não sabe quanto de imposto tem lá dentro, a gente precisa modernizar esse país, a gente precisa fazer uma reforma tributária, e aí veio a possibilidade de votar uma reforma tributária. Quando vem uma possibilidade de reforma tributária, a gente pode ter 2 posicionamentos. Primeiro é cruzar os braços e simplesmente falar que aquele texto não está bom e que não vai votar e votar contrário. A outra é arregaçar a manga e trabalhar, né? Então, o que nós fizemos, tanto eu quanto o governador Mauro Mendes, o secretário de Fazenda Rogério Galo e, como nós, tantos outros governadores do Brasil, nós fomos para Brasília na semana decisiva da reforma tributária, trabalhar para melhorar o texto. Realmente, o primeiro projeto de reforma tributária era bastante ruim e bastante prejudicial ao Mato Grosso. Por isso, ele foi merecedor de duras críticas de nossa parte. Mas nós fomos trabalhar. E na última semana, nós fizemos muitas alterações ao texto da reforma tributária, fazendo que o último projeto da reforma tributária, que foi votado, é um projeto muito melhor do que o primeiro. E nesse processo de melhoria, por exemplo, nós garantimos, né? Primeiro, uma simplificação tributária, que era o conceito da reforma tributária, pegar 5 impostos e transformar em um, né? É o imposto de valor agregado, o imposto de bens e serviços, o IBS, né? Isso já é por si só uma grande modernização do nosso sistema. Mas a gente previa lá que teria um cashback para itens da cesta básica, e a gente conseguiu isentar os itens da cesta básica e fazer uma cesta básica nacional. Porque, pasmem, cada estado no Brasil tinha sua própria cesta básica. Tinha estado que o salmão e o chantilly faziam parte da cesta básica e eram incentivados, né? Curioso para saber qual é esse estado. Quem sabe visitar, pelo menos. A cesta básica com salmão. A cesta básica tinha salmão, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você incentiva, tira imposto do salmão, você está colocando imposto no arroz. E quem está pagando esse imposto no arroz é a população mais carente, que é um absurdo. Portanto, o que se definiu nós vamos ter uma cesta básica nacional com os itens básicos da população brasileira, e a cesta básica terá 0 de imposto. Isso quer dizer alimento mais barato na mesa de todos os brasileiros. Mas também nos preocupamos. Fábio, um parênteses aqui, uma pergunta, porque isso é importante. Quando se fala mais barato, é mais barato em relação ao que estava sendo aprovado, ou é mais barato em relação ao que está acontecendo agora? Não, o que está acontecendo agora, porque hoje, apesar da cesta básica ser incentivada, ela tem imposto lá dentro. Quando um produtor de feijão, de arroz, vai produzir seu feijão e arroz, ele precisa ter um maquinário lá, ele compra combustível lá dentro, ele tem lá dentro do combustível um ICMS do diesel, só para você dar um exemplo. E esse custo é passado para as pessoas de alguma forma. Portanto, com a reforma tributária, a isenção do imposto vem desde a cadeia, desde o início da cadeia. Então, esse combustível já vem isento. Isso é alimento mais barato. Não, é importante definir isso, comparado com relação ao que tem hoje aí. Nós tínhamos um projeto que foi modificado. Ainda pode ser melhorado, aprimorado ou não, né? Mas aí volta, né? Mas assim, eu vou citar outros avanços. Pequeno produtor rural, aquele que fatura até 3 milhões e 600 mil reais por ano. 0 de impacto de imposto na reforma tributária. Isso quer dizer que 90% dos produtores rurais do Brasil terão 0% de impacto com a reforma tributária, 0 de imposto da reforma tributária. Todo mundo que está no Simples, que eu vi muita gente gravando vídeo aí falando assim, olha, o médico vai pagar 30 e tantos % de imposto, o dentista vai pagar não sei quanto de imposto, o fisioterapeuta vai pagar não sei quantos de imposto. O Simples Nacional está mantido. Então, todos esses profissionais liberais que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano, nada muda. O Simples está mantido, vão continuar incentivado com o imposto previsto no Simples hoje. E para um dentista, para um médico, faturar mais de 4 milhões de reais por ano... Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Então, isso também, ele cobre 90% dos profissionais liberais do Brasil.
Né? Aqui a gente recebeu aqui, eu acho que a imprensa toda, a questão, olha, o ISSQN vai ser elevado, vai pagar igual o ICMS, que é um patamar totalmente diferente, o problema está aí e tal. Não, é o que eu estou dizendo para você, estou indo setor por setor. Aí você pega 4 setores que tiveram a alíquota reduzida em 60% na reforma tributária. Saúde, todo serviço de saúde, todo serviço de educação, transporte público e o agronegócio. Esses setores têm 60% de redução na carga tributária, com a reforma tributária. Portanto, é um avanço importante. Os incentivos fiscais previstos hoje foram mantidos até 2032. E nós mantivemos também os incentivos previstos para a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, através das superintendências já existentes, Sudam, Sudene, que dão até 75% de redução no imposto de renda aos empreendimentos industriais nessas regiões. Nós conseguimos manter os fundos de investimentos previstos nos estados em desenvolvimento que já estavam constituídos até abril de 2023, como é o caso do FETAB no Mato Grosso, como é o caso do Fundo do Goiás, como é o caso do Fundo do Mato Grosso do Sul, como é o caso do Fundo do Pará, né? E conseguimos que a reforma tivesse uma transição longa e lenta. Ela só começa a fazer efeito com 0,1% em 2026, portanto ela não é imediata e ela vai gradativamente sendo implementada e somente estará totalmente implementada em 2032. Aí quando eu votei, muita gente veio falar: mas você votou na reforma do Lula. Essa reforma somente estará implementada em 2032. Este atual governo não se beneficiará em nada com a reforma tributária. Portanto, essa não é uma reforma do Lula, tampouco é uma reforma do Bolsonaro, apesar do projeto ter começado a tramitar no governo Bolsonaro, com apoio inclusive do ministro da Fazenda Paulo Guedes à época, né? Mas não é uma reforma do Lula nem do Bolsonaro, é uma reforma do país, que o país pede há mais de 30 anos. E agora, essa reforma saiu da Câmara, vai para o Senado, com certeza será modificada e a gente espera que seja aprimorada no Senado e volta para a Câmara para votação final. No início, nós tivemos aí uma atividade muito frenética de partidos políticos. O contra e a favor, né, da reforma. O Bolsonaro saiu contra, passou até uma descompostura no Tarcísio, que estava defendendo, etc. e tal. Chegou, na votação, você chegou a temer de ser chamado de comunista depois disso, etc. e tal, e aquela ala radical do bolsonarismo, que era contrária, porque era do governo, porque imaginava que era do governo Lula, que estava dizendo agora não é. Já se cogitou de votar isso no governo passado. Você chegou a ficar, nossa senhora, vão me cancelar, porque agora está na moda o termo. Não, olha, assim, uma prova mais cabal que essa não é uma reforma nem da esquerda nem da direita, é que se você pegar os governadores que declararam apoio à reforma, né? Tarcísio era ministro do Bolsonaro, um governador de direita de São Paulo declarou apoio à reforma. Zema, de Minas Gerais, é um possível adversário de Lula na eleição daqui a 3 anos, declarou apoio à reforma tributária. Ratinho Júnior também declarou apoio à reforma tributária. Eduardo Leite declarou apoio à reforma tributária. Riedel, do Mato Grosso do Sul, declarou apoio à reforma tributária. Portanto, né, os nomes da direita, governadores, né, muitos deles, ou a maioria deles, para ser bem sincero, depois dos ajustes que sofreram, declararam apoio à reforma tributária. Essa não é uma reforma da esquerda nem da direita, como eu digo, nem de Bolsonaro nem do Lula, é do país. Vinícius. Eu até comentei que o voto que tem que ser estranhado é o voto da esquerda, né? Porque é uma reforma de orientação mais liberal, né? Mais neoliberal, né? Você tem, como o Abílio cobrou lá do PT, do PSOL, falou: Boulos, se fosse do Bolsonaro você não estaria votando essa reforma. Gleisi Hoffmann, né, quando ele subiu na tribuna, ele cobrou isso, né? O voto da esquerda que tem que ser cobrado, né?
Porque está atendendo aos ditames, né, aos interesses da direita. Né? Mas o que eu quero te perguntar, secretário, em relação ao crédito otorgado, uma bandeira que vocês têm também de um crédito de 5%, né, para empresas, especialmente indústrias, né, que vierem se instalar aqui em Mato Grosso e nas regiões, né, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, para evitar uma desindustrialização. Né? Isso não passou, salvo engano, isso não passou ainda. Não, né? isso não está no texto da Câmara e a gente tem, na verdade, um esforço já sendo liderado pelos senadores do Mato Grosso, aí destacar o senador Mauro Carvalho, o senador Jaime Campos, a senadora Margarete. Nós já conversamos com todos os senadores para que a gente possa incluir esse incentivo às indústrias em estados em desenvolvimento e mais distantes dos grandes mercados consumidores, exatamente para que não haja uma desindustrialização desses estados e para que a gente possa continuar com o direito de atrair novas indústrias para os nossos estados. Portanto, existe esse pleito na mesa, né, sendo liderado pelos nossos senadores para que haja um incentivo, um diferencial de tributação de 5% para as indústrias localizadas nesses estados em desenvolvimento. E a chance de passar no Senado é grande, né? Porque lá as bancadas são equivalentes, né? Norte, exatamente nisso. Lá se equilibra um pouco mais esse jogo, né? Lá a gente, como na Câmara, a gente é uma representatividade pela população de cada estado. Então nós no Mato Grosso temos 8, enquanto São Paulo tem quase 70, né? No Senado é pela cada unidade federativa. Então Mato Grosso tem 3 senadores, como São Paulo tem 3 senadores. Portanto, os pleitos dos estados em desenvolvimento, que são estados menos populosos normalmente, esses pleitos ganham mais força e a gente tem mais chance de implementá-los na reforma. Ótimo. Trazendo aqui para o Estado, então, já agora vamos mudar de canal, né? Vamos falar com o chefe da Casa Civil agora. Vamos né? lá. Agenda legislativa, né? O governo, às vezes, o governo Mauro, em alguns momentos, tem algumas dificuldades, né, de relacionamento com a Assembleia, né? Os principais indicadores disso é o número de vetos, né? De vez em quando se acumulam muitos vetos, né? Que o governador, a Assembleia vai aprovando, ele vai vetando, né? Se acumulam os vetos lá na pauta, alguns são mantidos, outros são derrubados. Como é que você está vendo? Você deve ficar agora 4 meses, aí, quase o segundo semestre inteiro, aí, né? Como chefe da Casa Civil. Como é que você está vendo esse relacionamento aí com a Assembleia Legislativa? Olha, eu vejo que o meu maior desafio nesse novo mandato que eu tenho de chefe da Casa Civil é exatamente conseguir manter essa relação respeitosa e harmônica que foi construída pelo governo do Estado de Mato Grosso com todos os poderes, incluído o Legislativo. Né? Eu vejo como absolutamente normal que um deputado estadual tenha uma iniciativa, faça um projeto de lei e que o executivo tenha que vetar trechos desse projeto de lei por vícios de inconstitucionalidade, de ilegalidade. Né? Isso acontece aqui e acontece também no governo federal, né, na Câmara dos Deputados, à torta direita. E aí a gente tem sessão do Congresso específica para apreciar vetos. Né? Isso é normal no trâmite de uma matéria. Então, eu acredito que o meu desafio é construir essa ponte de diálogo de forma muito respeitosa, harmônica e respeitando, obviamente, a independência dos poderes, mas tentando que todos nós possamos trabalhar com um objetivo comum, que é continuar fortalecendo nosso estado de Mato Grosso. E neste quesito, o que eu tenho tentado é ampliar o diálogo com a Assembleia Legislativa. Né? Eu, antes da minha posse, liguei para o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, pedindo para ele se ele pudesse estar na posse, achava que seria muito importante. Ele foi até minha posse. No dia seguinte eu fiz uma visita de cortesia à Assembleia Legislativa, exatamente para me colocar à disposição, para estreitar esse diálogo, e também fui ao Ministério Público, busquei uma agenda também no Tribunal de Justiça. Portanto, eu vou intensificar esse diálogo com os poderes e com a sociedade mato-grossense, deixando o governo do Estado de Mato Grosso, através da Casa Civil, aberto para o diálogo com todos da sociedade mato-grossense. Esse é o papel do chefe da Casa Civil quando a gente olha esse papel para fora do governo do Estado de Mato Grosso. Você sente algum tipo de dificuldade que você possa ter no trato lá com... Deputados se o STF são 11 STFs, imagina uma Assembleia Legislativa. E os interesses que tem uma Assembleia Legislativa, e o teu papel é justamente esse, de pegar os pedidos, equilibrar, fazer esse relacionamento e não deixar ninguém de bico por conta de um não, né? Que não é uma arte tão fácil assim.
Que dificuldade você acha que você pode encontrar lá? E se já achou alguma coisa, ou foi bem aceito, você estava faltando aqui no nosso convívio? Não, fui bem aceito. Eu conversei com todos os deputados, eu liguei para todos os deputados, né, depois que o governador Mauro Mendes nos anunciou como chefe da Casa Civil. Conversei com todos, coloquei à disposição a todos, tenho recebido a todos os deputados que queiram conversar. Então, assim, eu sou deputado, não estadual, federal, né? Já fui para a rua, pedi voto, sei do tamanho do desafio que é o mandato de um deputado, de um parlamentar, né? Porque a população cobra muito resultado do parlamentar e muitas vezes se confunde o papel de um parlamentar com o papel do executivo. Às vezes a população cobra que o parlamentar entregue uma obra, né? Tem os que prometem também, sendo que esse não é um papel essencial de um deputado. O papel essencial do deputado é legislar, fiscalizar, né? Quem executa é o poder executivo, né? Mas existe essa confusão na sociedade brasileira, né? Deputado, você precisa trazer essa obra para cá. Então, eu entendo esse papel, e aí nosso papel é fazer com que as execuções, as entregas do governo do Estado, do Executivo, eles estejam muito próximas do Legislativo, que sejam entregas em conjuntos, porque, no fim das contas, o Executivo também não entregaria se o Legislativo não permitisse que ele entregasse, se não aprovasse o orçamento, se não desse essa liberdade, se não aprovasse aquela ou aquela outra lei. Portanto, entendendo esse papel, eu vou sim buscar que a gente tenha uma proximidade entre o legislativo e o executivo, inclusive com relação às entregas, para que seja de fato, que a sociedade possa enxergar que é um trabalho conjunto que está sendo feito em prol do Mato Grosso. Falando em entregas, vamos falar da Prefeitura de Cuiabá um pouquinho. Antes disso, só uma pergunta, ainda para o chefe da Casa Civil, né? Porque são três aqui, né? Deputado, chefe da Casa Civil e pré-candidato a prefeito. tem três aqui no estúdio, né? Vamos falar com o chefe da Casa Civil ainda. Uma das sanções ou vetos muito esperadas é da lei do transporte zero da pesca, né? Ela foi aprovada em 28 de junho, acho que até já expirou o prazo de 15 dias, né? Até comentamos aqui que eu não acreditava em grandes vetos, mas eu acompanhei pela mídia que talvez a questão da recuperação de matas ciliares, né, um ou outro ponto, talvez o governador vetasse. Como é que vocês estão vendo isso? Porque foi fruto de um grande acordo, né? Foi aprovado por 15 a 8, né? Então, como é que vocês estão enxergando essa questão dos vetos ou da sanção lá do transporte zero? Para ser bem sincero, Vinícius, eu ainda não analisei esse projeto. Ele está dentro do prazo para que os vetos possam acontecer. Nós temos uma agenda essa semana com o governador para que a gente efetivamente possa analisar as sugestões de veto por parte da Procuradoria do Estado, que é quem olha o projeto e vê a legalidade de tudo que está lá dentro, né? Então a gente vai fazer essa reunião essa semana para que a gente possa analisar tudo que está dentro do projeto Transporte Zero e aquilo que está dentro ou fora da legislação que cabe ou não estar naquele projeto. Então isso deve ser definido ao longo dessa semana. Ok. Muito bem, voltando então para a Assembleia e para a Prefeitura e as entregas. Tem uma entrega aí, uma polêmica por causa da placa, né? O Gilberto chegou a falar assim, olha, a placa não é importante. Eu ponderei aqui que se não fosse importante não estava lá, né? Não tinha nome de ninguém. E a questão de ontem mais uma ação, mais alguém da saúde que foi preso, foi liberado já, mas foi preso. Não chega isso, e aqui foi um questionamento inclusive de ouvintes, por que não chega no prefeito, né? Cola essa história de eu não sabia, porque por enquanto está colando o discurso dele, do Emanuel, falando, cada um tem seu CPF, ele responde pelo dele, eu respondo pelo meu, se tiver coisa errada pode prender, né? Eu não sabia disso, pois não. Será que está colando? Você acha até agora não teve aí nenhuma hora de prisão para ele. Eu acho que a população já sabe, né? Eu acho que a população já sabe quem é o líder. Depois de 17 operações acontecidas na prefeitura por suspeita de corrupção, de desvio de dinheiro público, algo que nunca aconteceu antes da história dessa capital, talvez seja a capital com o maior número de operações dentre todas as capitais do Brasil, de operações por desvio de dinheiro público, né? Eu acho que a população já sabe muito bem quem é o líder dessa organização.
A população já sabe muito bem quem é o líder, né? Se a justiça vai conseguir chegar de fato no líder é outra coisa, mas que a população já tem essa percepção, não tenho dúvida nenhuma, né? Dessas operações, dessas 17 operações, 13 na saúde pública, principal pasta de qualquer administração. A saúde pública, infelizmente, virou fonte de desvio de dinheiro público para a atual administração do prefeito Emanuel Pinheiro. E Cuiabá, infelizmente, tomada por escândalo e sempre presente nas páginas policiais dos meios de comunicação. Uma grande infelicidade para a nossa cidade. A placa já passou? Veja, a placa... Você acha que a prefeitura vai deixar essa placa lá com o Tonho tomar? Vai ficar muito tempo? A prefeitura vai colocar ou tirar a placa depois, o que importa, na verdade, é que ela mantenha aquela unidade com a mesma qualidade que ela foi entregue. Muito bem. Dentro desse tema, a prefeitura, todo governo tem partes boas e partes ruins. Ninguém é só bom. E não tem ruim na essência total. Senão a Câmara já tinha derrubado já há muito tempo. Ou não, quem sabe. Mas, enfim, num mandato de Fábio Garcia como prefeito, dessa estrutura que está aí, estou falando agora não só da saúde, tá? Da saúde a gente já sabe a resposta. Estou falando do restante. Uma prefeitura que entregou muitas obras também. Como é que seria isso na continuidade? Porque é um problema da administração pública um negócio chamado continuidade, né? Por exemplo, o governo quer agora, por exemplo, o Parque da Chapada. Ninguém garante que os próximos governos deem atenção e tenham essa vontade de ter o parque. Como é que você analisa tudo isso e o que você já pode dizer de antemão, se acaso for? Não, vamos tirar Fábio Garcia e Prefeitura de Cuiabá, vamos falar um pouco sobre conceito de administração pública. Eu acredito que esse país precisa ter políticas permanentes, principalmente nas áreas principais. A gente está falando de política de saúde pública, né? Dar continuidade à política permanente. O Brasil, por exemplo, tem um sistema único de saúde muito importante. Dentro desse sistema único de saúde, ele está estruturado, né, numa atenção básica com o programa Saúde da Família, numa atenção secundária com as UPAs, numa atenção terciária com os hospitais especializados em cirurgia, e isso vem sendo continuado no país, né? Isso é uma política de Estado estabelecida no Brasil, né? Assim como é a política de educação pública. Portanto, eu acredito que as boas iniciativas elas devem ser preservadas em qualquer administração, seja em Cuiabá, seja no estado do Mato Grosso. Não tem por que pegar uma boa iniciativa, descontinuar essa boa iniciativa porque mudou o prefeito ou o governador, quem quer que seja, né? Agora, o que precisa ser mudado primeiro é o respeito com o dinheiro público e com a coisa pública. E eu acredito que a intervenção de Cuiabá é a prova mais cabal de que é possível fazer diferente, fazer melhor, entregar mais resultado para a sociedade quando você administra com seriedade. Há 3 meses e pouco atrás, a saúde de Cuiabá vivia uma situação caótica que levou ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça decretar pela primeira vez na história uma intervenção na saúde pública de Cuiabá. Chegava nas unidades de saúde, não tinha remédio. 50% dos remédios obrigatórios faltavam nas unidades de saúde. A cada 3 médicos, 1 faltava nas unidades básicas de saúde. Nas UPAs, nenhum raio-x funcionava em nenhuma UPA. Os pacientes que precisavam fazer raio-x, eles tinham que ficar esperando por horas e horas naquela UPA, eram colocados em ambulâncias superlotadas, levadas até o antigo pronto-socorro para fazer raio-x para voltar e continuar atendimento. Atendimento que era para ser feito em 1 hora, 2 horas, demorava 12 ou 24 horas para serem feitos, né? Uma obra que foi começada em 2017, ainda na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes, não tinha sido inaugurada e terminada até a intervenção assumir, né? As unidades de saúde, em termos de infraestrutura, muitas delas em uma situação absolutamente caótica, absolutamente inapropriada para o atendimento. Ar-condicionado não funcionava, geladeira onde estão as vacinas não funcionavam, curto de energia elétrica, enfim. Isso é um descaso completo, né? E o que aconteceu de lá para cá quando a intervenção assumiu? Remédios em todas as unidades de saúde. Médico voltando a atender, chamando o médico concursado, que já tinha sido concursado, foram chamados, né? Tirando da saúde
o aparelhamento e o cabide de emprego dentro da saúde pública de Cuiabá. Inauguração da UPA do Leblon. Voltou a funcionar os raios-x em todas as unidades. Voltamos a fazer cirurgias no antigo pronto-socorro, no novo pronto-socorro e no Hospital São Benedito. Isso é administrar com seriedade, com zelo com a coisa pública. Isso sim eu acho que é a mudança que precisa ser feita. Bom, 7h45. Dentro desse tema ainda... Só para colocar para o nosso secretário aqui, que eu acertei com a sua assessoria, sei que você tem um compromisso agora, na sequência. Então, daqui para frente, você me avisa. Eu, por mim... Ainda temos tempo, Não, eu por mim, eu viraria às 8 horas, tá? Vinícius. Então, isso que eu quero te perguntar, secretário. Foi renovada a intervenção até o final do ano, né? Até 31/12. Como é que você está vendo? Renova até o final do mandato ou devolve para a prefeitura ano que vem? É difícil fazer essa análise. Na verdade, essa análise será feita certamente pelo Ministério Público novamente com a aprovação do Tribunal de Justiça, né? O que eu espero é que a intervenção continue melhorando a saúde pública de Cuiabá. Faça o seu trabalho, não vai entregar uma saúde perfeita, porque ninguém vai conseguir consertar um desmantelamento que está sendo feito na saúde pública de Cuiabá há 7 anos em alguns meses, né? Mas que certamente entregará à sociedade cuiabana uma saúde muito melhor do que pegou, e isso já está acontecendo. Se o Ministério Público e o Tribunal de Justiça entender que a intervenção ainda tem questões prioritárias a serem consertadas, a serem levadas a cabo na saúde pública de Cuiabá e que a intervenção deva fazer, certamente essa decisão será obedecida pela equipe de intervenção. Mas essa decisão de continuar ou não, ela está inteiramente na mão do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, né? E eu não sei o que eles vão decidir, porque é uma decisão que será tomada, haja vista a situação da saúde pública no momento que precisa ser tomada a decisão mais no final do ano. Então, porque havia muita pressão até sobre servidores e fornecedores. Olha, não apoia a intervenção porque nós vamos voltar logo depois, né? O Emanuel e os vereadores da base pressionando, né? Isso ainda está acontecendo lá? Acusação de sabotagem, inclusive. No início houveram muitos boicotes, sabotagens. Para você ter uma ideia, o que eu achei até assim, emblemático disso, na UPA do Leblon ela estava pronta para ser inaugurada. Pessoas entraram na UPA do Leblon, né? E tinha muita gente trabalhando lá para finalizar, e rasgaram as cadeiras onde as pessoas vão tomar soro e tomar medicamento. Um ato de depredação, a interventora fez um boletim de ocorrência, né? Assim, um verdadeiro absurdo, né? O que leva alguém a depredar um patrimônio público da saúde pública de uma UPA que será entregue à população para atender bem a população? Na interpretação de vocês, algum vândalo esporádico que existe em qualquer canto? Isso é um vândalo político. Ou recebeu ordens? Não, é um vândalo político, com intenções políticas. Agora, se que recebeu ordem ou não posso dizer. Mas, obviamente, que é um vândalo político, porque nenhum vândalo de sã consciência, né, vai entrar dentro de uma unidade e rasgar cadeira onde as pessoas vão tomar medicamento, novas, 0 bala. Muito bem, 7h48. Quero agradecer aqui por ter aceitado o convite e vir bater esse papo com a gente. Fábio Garcia, secretário-chefe da Casa Civil, por hora. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço o convite, Paulo. É sempre bom um bate-papo aqui com vocês da Jovem Pan. Me colocar à disposição, né? Nós vamos estar mais próximo agora no dia a dia do trabalho, né? Nesses próximos 4 meses que eu vou estar aqui dando minha contribuição ao governo Mauro Mendes. Portanto, sempre que vocês entenderem que seja interessante abordar qualquer assunto que eu possa ser esclarecedor desse assunto, eu estou à total disposição. Vou cobrar. Da Jovem Pan para que a gente possa vir aqui e conversar, tá bom? É nosso papel e eu agradeço muitíssimo o convite aí feito no dia de hoje. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Paulo. Obrigado,